31 dias de oração. Jesus transforma a minha família. Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Estou aqui para convidá-los para participarem do Mês da Família. Este ano estaremos utilizando o tema da Junta de Missões Nacionais, que é Jesus transforma a minha família. Serão 31 dias de oração pela nossa família. Vocês receberão diariamente um motivo de oração. Separe um horário por dia para orar por este pedido. No dia 30 de maio, no último sábado do mês, nós receberemos a psicóloga Olga Guerreiro em uma live ou, quem sabe, pessoalmente em nossa igreja, caso tudo isso já tenha passado, para falar sobre o tema As lições da quarentena para a nossa família. Durante o mês da família, nós gostaríamos de saber o que vocês têm feito para se reinventarem em família. Por isso, lançamos um desafio. Mande uma foto para alguém do Ministério de Casais. Usem a criatividade. Essa foto será postada nas redes sociais do Ministério de Casais. A foto mais curtida durante as semanas receberá um prêmio no último domingo do mês, onde será o nosso encerramento do mês da família. Participem! 31 dias de oração. Jesus transforma a minha família. Boa noite, irmãos, graça e paz. Quero desejar aí uma boa noite a todos. Dizer que é mais uma vez um prazer a gente poder cultuar a Deus, né? Graças a Deus que a gente tem essa tecnologia maravilhosa, uma bênção na nossa vida e na vida da nossa igreja, para a gente poder cultuar a Deus, né? Então quero deixar essa palavra aí, inicial, para que a gente se sinta bem feliz de estar aqui, né? E veja o quanto isso é importante e dá o devido valor a esse culto tão precioso, tá? Então quero pedir que você feche os seus olhos, para que a gente possa então orar e dar início a esse culto, tá bom? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa noite, em que mesmo no conforto dos nossos lares, ó Pai, podemos nos reunir e cultuar ao Senhor, ó Pai. Quero pedir para o Senhor, ó Pai, que nesse momento acalme o nosso coração, acalme, ó Pai, a nossa ansiedade, o nosso medo, para que possamos confiar única e exclusivamente no Senhor, ó Pai. Que nesse momento, ó Pai, possamos esquecer, ó Deus, toda essa loucura, Pai, que temos vivido nos nossos dias, ó Pai, todo esse pânico que temos vivido lá fora, e que nesse momento possamos cultuar ao Senhor, ó Pai. Possamos desconectar a nossa mente e prestar um louvor sincero ao Senhor, ó Pai, que sai do fundo do nosso coração, ó Deus. Que possamos ser tocados também pelo Senhor, ó Pai. Nós queremos ouvir a Tua voz, queremos aprender mais de Ti, ó Deus. Essa é a nossa oração, ó Pai, e esse é o culto que vamos apresentar ao Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Agora quero fazer uma leitura aqui com os irmãos, que se encontra no Salmo 23, tá? Então os irmãos vão acompanhando aí e a gente vai ler, tá bom? Então vamos lá. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Nós vamos agora louvar ao Senhor, continuar louvando, né? Todo culto é um louvor, e a gente vai cantar um hino então, dizendo que Deus é fiel e nós confiamos nele, amém? Senhor, meu Pai celeste, pleno poder.
fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, paz, segurança. Cada momento me guia, Senhor. E no porvir, ó, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Amém. Que bom é saber que podemos contar com esse Deus fiel, esse Deus que jamais nos abandona, o Emanuel, Deus conosco. E é por isso que estamos aqui, para louvar esse Deus. É por isso que estamos aqui, porque a fidelidade de Deus nos faz termos esperança, nos dá esperança, faz a gente olhar para um amanhecer lindo, né? Então a gente vai cantar isso mais uma vez, dizer que a gente está aqui para louvar a Deus, tá bom? Vamos lá. Estamos aqui diante do trono para louvar ao Cordeiro de Deus que por nós venceu e nos fez triunfar. Há uma só voz, então vamos cantar e contar as maravilhas que o Senhor tem feito neste lugar. Estamos aqui diante do trono para louvar ao Cordeiro de Deus que por nós venceu e nos fez triunfar. Há uma só voz, então vamos cantar e contar as maravilhas que o Senhor tem feito neste lugar. Ele é o Salvador, sim, Jesus, que vida nos deu, sim, Jesus, razão de toda a paz, sim, Jesus. A sua presença cheia de amor, de alegria completa, o Rei que vive eternamente, só Ele é Senhor. Mais uma vez, estamos aqui diante do trono para louvar ao Cordeiro de Deus que por nós venceu e nos fez triunfar. Há uma só voz, então vamos cantar e contar as maravilhas que o Senhor tem feito neste lugar. Ele é o Salvador, sim, Jesus, que vida nos deu, sim, Jesus, razão de toda a paz, sim, Jesus. A sua presença cheia de amor, de alegria completa, o Rei que vive eternamente. Ele é o Salvador.
glórias a esse Senhor maravilhoso que nós servimos. E é a Ele que nós nos entregamos, que nós nos rendemos. E é a Ele que nós dizemos assim: Senhor, eis-me aqui mais uma vez, prostrados na Tua presença, para Te entregar tudo. Nós queremos mais do Senhor. Que essa seja a sua oração, seja a nossa oração, e que essa música possa refletir o que o nosso coração quer dizer para o Senhor. Eis-me aqui, prostrado outra vez, para tudo entregar, para tudo entregar. Leva-me perto de Ti, Senhor, anseio por Ti. Anseio por Ti, e eu me rendo. Enche-me, Senhor, enche-me da graça e do Teu amor. Sacia meu ser, sacia meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Nós nos rendemos, Senhor. Eu me rendo, eu me rendo, pra conhecer-Te mais, pra conhecer-Te mais. Eu me rendo, eu me rendo. Queremos mais, Senhor, pra conhecer-Te mais, pra conhecer-Te mais. Feito de poder, sopra em meu viver, faz Teu querer em mim, como vendaval sobrenatural. Faz Teu querer em Eis-nos aqui, Senhor. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de Ti, Senhor, anseio por Ti, anseio por Ti.
glórias a Deus. Senhor Deus, ó Pai, que o Senhor possa falar aos nossos corações, ó Pai, e que o Teu sopro de vida, ó Pai, possa soprar em nossos corações, ó Deus, e reacender a chama do Teu amor, ó Pai. Reaviver, ó Pai, reavivar as nossas vidas, as nossas almas, ó Pai, para que possamos nos entregar, ó Pai. Nós queremos sim mais o Senhor, ó Pai, para que então, ó Deus, possamos ser uma igreja mais forte, ó Pai, uma igreja mais forte, uma igreja mais unida, uma igreja mais próxima do Senhor, ó Pai, que possamos ser, ó Deus, pessoas, famílias que buscam ao Senhor, ó Deus. E diante de tudo isso, ó Pai, nós só podemos dizer, ó Deus, aleluia ao Senhor, ó Pai. Nós só podemos dizer, hosanas ao Teu nome, ó Pai. Salva-nos, Senhor, o Deus que habita nas alturas, ó Deus. Essa é a nossa oração, ó Pai. E nós queremos, ó Pai, entrar em Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento você pode fazer aí a sua contribuição do dízimo, você pode fazer seu depósito. Lembrando que aqueles que não têm acesso ao aplicativo, à internet, podem entrar em contato com a tesouraria, que eles vão até a sua casa recolher o seu dízimo, tá? Sem nenhum contato, super tranquilo. Lembrando também que a gente está começando mais um mês, então é tempo do irmão poder ofertar aí um alimento, né? A gente está arrecadando bastante coisa para doar aí para aquelas pessoas que estão precisando nesse momento tão difícil. Então não se esqueça disso também, tá bom? O que quero simplesmente é entrar em Tua presença e receber de Ti. Posso ouvir o Teu chamado e a minha resposta é sim. Senhor, eis-me aqui. Sei que serei transformado quando a Deus Tua presença vir. Vou de tudo me esquecer, desprender de mim por um instante, olhar para Ti e desaparecer. Mundo ao meu redor, em minha mente, Teu nome, Jesus. Aleluia, 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 a Ti, Senhor. Hosana nas alturas, sobre todos Tu és Senhor. O que quero simplesmente é entrar em Tua presença e receber de Ti. Posso ouvir o Teu chamado e a minha resposta é sim. Senhor, eis-me aqui. Sei que serei transformado quando a Deus Tua presença vir. Vou de tudo me esquecer, desprender de mim por um instante, olhar para Ti e desaparecer. Mundo ao meu redor, em minha mente, Teu nome, Jesus. Aleluia, 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 a Ti, Senhor. Hosana nas alturas, sobre todos Tu és Senhor. Aleluia, 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 a Ti,
Amém, glórias ao Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por esse momento tão precioso, ó Pai, em que podemos Te louvar, ó Pai. Em meio a uma semana tão caótica, tão difícil, nós temos, ó Pai, um tempo para louvarmos ao Senhor como igreja, Pai. Isso é muito bom, isso fortalece, ó Pai, a nossa caminhada e nos faz aprender mais do Senhor, ó Pai. Muito obrigado também, Deus, por cada dízimo, cada oferta, cada alimento, tudo que tem sido entregue no Teu altar, ó Pai. Nós louvamos o Senhor porque as coisas têm sido mantidas aqui na igreja, graças à fidelidade dos irmãos, ó Pai, ao Senhor, ó Deus. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus, amém. Não que eu seja tanta coisa, só um grão de areia na imensidão, mas cabe quase o mundo inteiro no meu peito. Carrego todas as memórias, todos os sabores que daqui provei. Levo comigo os abraços que ganhei, mas se tiver que definir em uma
Boa noite, irmãos. É um prazer e uma alegria estar falando com vocês aqui novamente. Eu estou muito feliz, de estar me dirigindo aos irmãos, e a nossa oração tem sido para que Deus abençoe ricamente a vida dos irmãos. Essa semana a gente iniciou o mês de maio, e com o mês de maio a gente começa um mês que, de acordo com a nossa programação, a programação dos batistas e de outras igrejas, é o mês da família. Se a gente estivesse na nossa programação normal, na nossa rotina, a gente começaria esse mês uma série de programações acerca de família. E a gente não vai deixar de fazer isso, não. Nós vamos fazer isso sim. Vamos iniciar, talvez não do jeito que seria, como se a gente estivesse na nossa comunhão e na nossa rotina anterior, mas vamos fazer sim algumas programações. Os irmãos já assistiram ou ainda vão assistir a um vídeo da Paulinha dando algumas dicas sobre algumas programações. E você então fica bastante esperto aí, fica de olho nas redes sociais, participe, tá bom? O pessoal tem várias ideias legais. Uma delas é do pessoal tirar foto, da família na quarentena. Participa dessa e de outras ideias, as orações que serão enviadas todos os dias para os irmãos orarem por motivos familiares, inclusive. Então nós temos aí um mês de família que vai ser muito legal, e eu quero que você participe com a gente, tá bom? Vai ser bênção, e esteja junto também nessa. Não é porque a gente não está se reunindo que nós vamos deixar de celebrar então a família, que eu creio que é uma instituição importantíssima, faz parte, uma obra de Deus na nossa vida, e é algo que nós devemos então celebrar e cuidar com muito carinho, tá bom? Participe então do mês da família, tá joia? Fique em contato aí com a gente com relação a isso. Muito bem, irmãos, nós vamos continuar aqui o nosso estudo, a nossa série de mensagens. Estamos falando em Zacarias, e hoje vamos falar da quinta visão de Zacarias, que é a visão do candelabro. Talvez seja a visão de Zacarias mais famosa das visões que Zacarias teve. Essa foi a que teve um efeito teológico para os personagens que vieram depois de Zacarias. Teve um efeito teológico maior de todas as visões de Zacarias. Essa foi a que pegou mais. E essa visão de Zacarias, ela inspirou uma ideia que viria então a ser famosa em todo o restante da Bíblia, de comparar o Espírito Santo com o azeite. Talvez tenha sido dessa visão que o Espírito Santo começou então a ser comparado com o azeite, E muitas vezes nós vamos encontrar na Bíblia referências então ao Espírito Santo como o azeite, que tinha várias funções. E não era só manter a lâmpada acesa, O azeite também, e até nos nossos dias, até algum tempo atrás ainda se usava óleo para manter a lâmpada da lamparina acesa. Mas o azeite também tem outras funções, Na época bíblica ele era usado até para remédio, inclusive. Ele era usado como óleo de perfume, então ele tinha muitas utilidades. E eu quero falar um pouquinho então sobre essa visão do candelabro que ficou tão famosa na Bíblia. Quero ler o texto de Zacarias capítulo 4, que diz assim a palavra do Senhor: Ora, o anjo que falava comigo voltou e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. E me perguntou: o que vês? Respondi: óleo, e eis um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite em cima com 7 lâmpadas, e há 7 canudos que se unem às lâmpadas que estão em cima dele. E junto dele há 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, o que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo e disse: não sabes o que é isto? E eu disse: não, meu senhor. E ele me respondeu dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel tornar-te-ás uma campina, e ele trará a pedra angular com aclamações. Graça, graça a ela. Ainda me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa, também as suas mãos a acabarão, e saberás que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Ora, quem despreza o dia das coisas pequenas?
pois estes 7 se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. São estes os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Falei mais e lhe perguntei: o que são essas 2 oliveiras, à direita e à esquerda do castiçal? Segunda vez falei-lhe perguntando: e o que são aqueles 2 ramos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si azeite dourado? E ele me respondeu dizendo: não sabes o que é isto? E eu disse: não, meu senhor. Então ele disse: estes são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Amém? Esse é um texto extremamente profundo, cheio de detalhes e de implicações impressionantes. Eu tive alguma dificuldade, para trabalhar, exatamente porque ele tem muitas ideias. Eu poderia fazer várias, pelo menos 3 mensagens nesse texto, creio eu. Uma delas a respeito do castiçal e do azeite, que é fundamental nesse texto. Outra delas falando especificamente a respeito do Espírito Santo, que age não pela força humana e nem pelo poder humano, mas que é uma outra forma de Deus agir. Ou sobre esses 2 ramos, que são Zorobabel, a gente vai ficar sabendo mais tarde, que são Zorobabel e o sumo sacerdote Josué, que são os líderes do povo, e que portanto têm a responsabilidade de guiar o povo nesse novo caminho de reconstrução para o qual Deus tem levado então o seu povo. Mas quero hoje falar sobre especificamente o castiçal, tá bom? Quero descrevê-lo para vocês e falar um pouquinho sobre ele. Bom, antes de descrever o castiçal, eu quero que você dê uma olhada nessa foto. É uma foto da igreja Yohanan. Você vai se lembrar dela, você participou 1 ano, praticamente, você frequentou essa igreja, e você vai se lembrar que no palco, dá uma olhada no palco da igreja Yohanan, e veja que lá na direita do palco tem um castiçal. Aquele castiçal é exatamente a visão de Zacarias. A igreja Yohanan, ela tomou para si como símbolo esse castiçal. Eu disse ainda agora que era importante, a figura do castiçal, e estou mostrando que é importante até os dias atuais. Veja que o castiçal está lá. Agora veja essa outra foto, que é a foto só do castiçal que a Yohanan usa para descrever então, para falar da sua igreja, ou para descrever a visão da sua igreja, Observa na foto da igreja Yohanan que você tem aí os elementos da visão de Zacarias. Um elemento que não está muito de acordo com a visão, de forma alguma isso é um problema, mas a visão de Zacarias é que ela coloca o vaso de azeite acima das lâmpadas, O texto fala que o vaso está em cima. É uma imagem difícil de visualizar, Aqui na foto do castiçal, o vaso está embaixo, você pode ver o vaso de azeite, e os 2 ramos de oliveira que estão dos lados então do vaso de azeite, eles são ligados ao vaso por 2 tubos, um à direita e o outro à esquerda, tá certo? Em cima do vaso de azeite então você tem o castiçal propriamente dito, que tem 7 lâmpadas, como você pode ver, e as lâmpadas então elas permanecem acesas. Qual é a ideia dessa visão? Então dá uma olhadinha nessa foto e veja, você tem 2 ramos de oliveira, um à direita, um à esquerda. Os ramos produzem o azeite entra no tubo, o tubo então vai até o reservatório do azeite. O reservatório do azeite então ele é sempre mantido cheio por causa do azeite. Esse reservatório então manda o azeite para os tubos, e os tubos mandam o azeite para as lâmpadas. Essas lâmpadas ficam permanentemente acesas, ninguém precisa colocar azeite, porque o suprimento de azeite então ele é permanente. Essa é a visão, e você pode imaginar como isso é bonito para a nossa vida, e como podemos tirar lições preciosas, ainda mais quando você lembra que o azeite é o Espírito Santo, o suprimento constante e permanente do Espírito Santo na nossa vida, ajudando a manter a nossa lâmpada acesa, não é verdade? Para mim isso já me edifica. Eu podia até terminar a mensagem aqui, não é? Porque só de olhar essa foto e pensar que o azeite é o Espírito Santo, eu já sou edificado pelo Senhor. Mas eu queria falar um pouquinho mais a respeito disso, e mostrar as implicações disso, então, para vocês, tá bom?
Volta aqui para mim então, e eu queria falar um pouquinho sobre esta visão de Zacarias. Bem, deixa eu voltar aqui para o meu texto. O que a gente tem aqui de Zacarias é a visão de um castiçal, a visão de um candelabro, né, como a gente também chama esse objeto. O que é interessante aqui é que Zacarias, ele não viu um enredo, uma historinha, vamos dizer assim, uma série de ações, como aconteceu nas outras visões. Ele viu algumas coisas acontecendo. Aqui Zacarias não viu coisas. O que ele viu foi um castiçal, só isso. Ele teve a visão como se fosse uma fotografia. Ele viu só um castiçal e um conjunto de lâmpadas, né? Essa lâmpada, ela é muito importante na cultura israelita e também muito importante na literatura bíblica. Essas ideias de lâmpada e de luz estão presentes no Antigo e no Novo Testamento e são temas que estão na primeira linha da teologia bíblica. Quando Zacarias terminou de descrever essa visão, ele perguntou ao anjo o que era isso. Talvez ele não estivesse perguntando o que era exatamente o que ele estava vendo, porque ele sabia o que ele estava vendo. Zacarias sabia que aquilo era um castiçal ou um candelabro, mas ele pergunta o que isso significa, né? Com certeza o anjo não deve ter mostrado para ele um candelabro só para ele ver um candelabro. Aquilo tinha que ter um significado. E aí o anjo diz qual é o significado daquilo. E é interessante que a resposta do anjo não é do tipo, isso é um candelabro, né? E isso é um vaso de azeite, esses são ramos de... Não, o anjo não fala nada disso. A resposta do anjo à pergunta de Zacarias, o que é isso? É exatamente a seguinte: não por força, nem por poder, ou nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Essa é a resposta à pergunta de Zacarias, o que é isto? Ou seja, as lâmpadas estão sempre acesas, não é nem pela força e nem pelo poder, mas por causa do Espírito de Deus. Se não for o Espírito de Deus, nem a força e nem o poder vão funcionar. As lâmpadas vão apagar. O anjo, portanto, dá a Zacarias a compreensão do que significa aquele castiçal. Eu queria então compreender juntamente com vocês essa visão de Zacarias e o que ela significa para a nossa vida. A primeira coisa que essa visão nos diz é que Deus entregou para o seu povo, o povo de Israel, e também para a sua igreja, a missão, e essa missão ela pode ser descrita em termos de ser luz. Deus nos chamou para sermos luz. A Bíblia pode falar de outras coisas, né? Nós somos médico, e de fato há um certo sentido de médico na Bíblia. Nós somos, por exemplo, água que mata a sede. A Bíblia pode usar vários termos para falar da missão, mas ela explora muito a visão de que nós somos uma luz. Nós devemos trabalhar no mundo como trabalha uma luz. Porque a ideia da Bíblia é que o mundo é como se fosse escuridão, como se fosse trevas, e o nosso papel é iluminar este mundo. Há vários textos na Bíblia que falam sobre isso. Mateus 5,16 diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Veja que Jesus diz que o nosso trabalho no mundo, ele é um resplandecimento de uma luz diante dos homens. Atos 13,47 disse: pois assim nos ordenou o Senhor, eu te pus para luz aos gentios, a fim de que sejas salvação até os confins da terra. Um texto, portanto, que foi associado com Jesus no Antigo Testamento, é associado agora com a igreja no Novo Testamento, e que a igreja deve ser luz para as nações. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, capítulo 5, verso 5 diz: porque todos vós sois filhos da luz. Por que somos filhos da luz? Porque a nossa missão é sermos luz. E também Efésios 5,8: pois outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. E, irmãos, eu poderia colocar muitos textos, há muitos textos do Novo e também do Velho Testamento, falando que somos luz, e que o nosso trabalho, de alguma forma, é manifestar a luz neste mundo. O que significa isso? Significa que nós, como Deus, nós somos luz, e na prática, significa viver uma vida de santidade, por exemplo, neste mundo. Assim como Deus é luz, no sentido de que Ele é santo, nós também devemos ser santos neste mundo. Por exemplo, manifestar a glória de Deus neste mundo. Lembra que quando Deus aparece, e a luz, né? Existe luz. As pessoas que viam Deus, viam luz.
Então, de certa forma, o nosso trabalho neste mundo, que é manifestar Deus ao mundo, é manifestar também a luz, ou seja, manifestar a glória de Deus a este mundo. Também pode significar lutar contra as trevas, porque o pecado ele provoca escuridão neste mundo, e aquilo que desagrada a Deus é como se fosse a própria escuridão. Mas Deus quer que nós sejamos luz. Ele disse, a primeira palavra que Deus disse neste mundo foi: haja luz. E Ele continua dizendo isso ainda nos dias de hoje: haja luz. Toda vez que você leva a palavra de Deus a alguém, a presença de Deus a alguém, Deus está dizendo: haja luz na vida dessa pessoa. É o trabalho de Deus descrito em termos de ser luz, portanto, nesse mundo. A missão que Deus nos deu é para que nós sejamos luz. Nós estamos no mês da família, e nós também precisamos ser luzes em nossas famílias. E nossas famílias precisam ser luzes neste mundo, principalmente numa época em que as famílias vivem trevas, de escuridão tão grandes, não é verdade? Tanta divisão, tantos filhos rebeldes, as drogas, a corrupção tem crescido tanto e tem assolado as nossas famílias. E nós, como famílias, e dentro de nossas próprias famílias, nós também precisamos ser luz. Ou seja, levar a presença de Deus como luz para as nossas famílias. A segunda verdade que eu quero destacar desse texto, a primeira é essa, o povo de Deus, ele foi colocado neste mundo para ser uma luz. O castiçal, ele é o símbolo do povo de Israel e também o símbolo da igreja. Segunda lição que quero destacar aqui deste texto, é que as lâmpadas, e isso vai ser muito importante para a visão, é que a lâmpada precisa de combustível. Sem combustível, a lâmpada se apaga. Você que já usou lamparina, se algum irmão eu já usei, embora quando eu nasci já tinha luz elétrica, mas eu ainda sou do tempo da lamparina. Eu vi lamparina e usava a lamparina em casa. Quando acabava a força, nós tínhamos uma lamparina lá. E eu me lembro que a gente chegou a usar querosene, mas usava óleo também, lembra disso? Você colocava óleo na lamparina para ela funcionar. De qualquer maneira, se você não tem óleo, não tem o que fazer. Você precisa de combustível para manter uma lamparina, para manter uma lâmpada acesa. Mesmo as nossas lâmpadas elétricas precisam de uma energia para que ela fique acesa. Nenhuma lâmpada se acende do nada. Tem que ter um princípio de energia para que ela possa se acender. Sem energia, sem combustível, o nosso brilho se apaga. O brilho da lâmpada, que é a nossa vida, se apaga. Mesmo na vida secular. Se você pensar assim, não é? Se você pensar bem, é o seu trabalho, Você vai trabalhar, você precisa de energia para trabalhar. Você já deve ter passado pela experiência de chegar no seu serviço sem energia. Você precisa estar, com ânimo, com força, não é verdade? Quando chega a hora do almoço, por exemplo, algumas pessoas não conseguem fazer nada. Ele tem que comer. Porque senão ele não vai fazer nada, ele não tem energia. Nós precisamos de energia para trabalhar. As dificuldades que nós encontramos quando não temos energia são muitas. Por exemplo, depressões. O que é a depressão? Depressão nada mais é do que falta de energia. Você não tem energia para viver. E por isso você só quer ficar deitado na cama. E até levantar da cama para fazer uma coisa simples, lavar uma louça, às vezes até tomar um banho, é uma dificuldade gigantesca para quem está deprimido. Por quê? Porque o corpo e a alma precisam de energia. A nossa alma precisa de energia. Na nossa família também é a mesma coisa, Nós amamos a nossa família, é bem verdade, mas nós precisamos de energia para mantermos também firmes na nossa família, manter firme o nosso amor. Às vezes os problemas da vida, os problemas da nossa família vão roubando essa energia. E a gente não tem força nem para para ser carinhoso com a esposa, com os filhos, para ter uma boa palavra, não é verdade? Isso não acontece tantas vezes em nossa vida. Há uma regra áurea, que a gente usava do celebrando a recuperação, que é: fuja da cama. Porque às vezes a pessoa, por muita dificuldade, muita luta da vida, ela tem vontade de ir para a cama. Olha o conselho que a gente dava: fuja da cama. Sabe por quê? Porque se você cai na cama, você não vai abençoar ninguém. Tem muita gente, e muito crente inclusive, na cama espiritual. Crentes inativos.
incapacitados, sem qualquer condições de produzir frutos para o reino de Deus, depressivos de fato. O pastor Martin Lloyd-Jones, e ele viveu lá no século XIX, século XVIII, para o século XIX, ele escreveu um livro voltado para a sua igreja, inclusive, chamado Depressão Espiritual, onde ele dizia que aquele era o maior problema que a sua igreja enfrentava. Era uma grande igreja, é bem verdade, mas eu fico impressionado que já era no século XVIII para o século XIX um problema da igreja, a depressão espiritual. Não é um privilégio somente do nosso tempo. Crentes espiritualmente depressivos. Quando o crente fica depressivo, ele não consegue produzir nada para o reino do Senhor. Na nossa família acontece assim também. Às vezes você está depressivo espiritualmente e você não consegue abençoar a sua família. Você só consegue ter palavras ruins para a sua família. Sabe aquela coisa de que qualquer palavra, qualquer comentário, um olhar, muitas vezes, a pessoa já desmonta, ela está fraca. Existe uma palavra na Bíblia, a palavra longanimidade. A palavra longanimidade é uma palavra grega, macrotomia. Macrotomia significa um grande sentimento, um sentimento grande, ou um sentimento forte, que vem do macro, É o macro e o timos, É o sentimento e o grande ou o forte. Um sentimento forte. A longanimidade significa você ter um longo ânimo. O que significa o longo ânimo? Significa que você não cai fácil, não te derrubam fácil do teu sentimento. Sabe o que é aquilo? É a pessoa fala com você, mas você não cai fácil. Não, você está forte. Mesmo que às vezes é uma palavra negativa, mas você está forte para enfrentar. Às vezes o marido chega em casa e a mulher só de uma palavrinha, ele às vezes nem foi mal intencionada, mas ele já está armado, porque o sentimento é fraco. Sabe que fraqueza é essa? É falta de energia espiritual. Falta de energia espiritual. Em Provérbios fala da mulher virtuosa, e o texto lá de Provérbios diz: a sua lâmpada não se apaga de noite, não é o que diz lá em Provérbios. É muito tentador, pensar que essa é uma visão meio sensual da mulher, aonde chega de noite a lâmpada continua acesa, Falando em termos sensuais aqui, os maridos talvez gostassem muito dessa ideia, de que à noite a sua lâmpada continua acesa. Mas provavelmente a ideia de Provérbios não é exatamente essa. Ele deve estar descrevendo aqui, por exemplo, o fato de que ela trabalha de noite e ela deixa uma lâmpada acesa para continuar trabalhando. Tipo uma mulher que trabalha, por exemplo, porque o texto fala que ela trabalha no fuso e na roca, que são máquinas de tear antigas. E provavelmente quando chega de noite a família vai dormir e ela tem que terminar um serviço. Então ela acende a vela, acende a lâmpada e o trabalho continua à noite. Mas o que é bonito aqui nessa expressão é que à noite ela ainda tem energia para trabalhar. A mulher virtuosa, o homem é engraçado que o homem já está até dormindo, mas ela continua trabalhando aqui. Não sei se você, mulher, é assim, até à noite você continua trabalhando, mas a ideia é de que ela faz isso porque ela tem energia para fazer isso. Irmãos, espiritualmente falando, é disso que eu estou dizendo, de você mesmo na época da sequidão, mesmo numa época em que você não tem condições, ninguém está mais em condições de produzir nada, numa época em que muitas vezes você enfrenta a oposição, em uma época em que você enfrenta dificuldades muito grandes, dificuldades espirituais, mas você continua produzindo para o Senhor, porque a lâmpada continua acesa, ainda tem combustível para queimar. Nós vivemos uma época em que as pessoas não têm mais energia nem para fazer o básico, Às vezes uma palavra bondosa para a esposa ou para o marido, não é verdade? Às vezes um trabalho na igreja, vir na própria igreja. Tem gente que não tem energia nem para levantar do sofá para vir na igreja, por exemplo, Para vir numa escola dominical. A gente tem comentado na diretoria, mas isso não é um problema da nossa igreja, é um problema do nosso tempo, e eu tenho ouvido inclusive palestras de pastores. Tivemos uma reunião de pastores nos últimos tempos, onde o assunto era por que hoje as pessoas não vêm 2 vezes mais para a igreja, só vêm uma vez, existem vários motivos para isso, é bem verdade, mas um deles, isso é um fato, é de que hoje os crentes não têm mais energia para vir 2 vezes, como se tinha antigamente. Falta energia espiritual.
Eu não sei se os crentes estão gastando energias em outras coisas, mas irmãos, o que está acontecendo é falta de busca de Deus. Talvez você tenha até energia para outras coisas, mas não tem energia para buscar a Deus, não tem coragem de fazer nada. Crentes apáticos, crentes sem vida. E como é triste quando isso acontece, falta de energia espiritual. A lâmpada precisa continuar acesa. Você viu lá, né, na figura que nós mostramos para os irmãos, a lâmpada continua permanentemente acesa. Deus quer que a nossa lâmpada continue acesa. Ele não quer que nossa lâmpada se apague. A gente cantava um cântico, né, infantil, né, no meu tempo de moleque, que falava, né, a minha pequena luz eu vou deixar brilhar. E é assim mesmo, a pequena luz tem que brilhar. Jesus fala, você não pode acender a luz e colocar num cesto, você não pode apagar uma lâmpada, a tua lâmpada não pode apagar nunca. O crente em Jesus Cristo, a pessoa de Deus, ela foi chamada por Deus para brilhar constantemente. Talvez você está pensando, o pastor está exagerando. Quem é que brilha constantemente, né? Quem é que está sempre bem, sempre alegre? Quem é, não é? Eu não estou falando aqui de estar sempre alegre, não é isso. Eu estou falando de energia espiritual para ser frutífero em qualquer situação. Mesmo numa época de vírus como a nossa. Até que, né, está morrendo bastante gente, mas poderia morrer muito mais. E aí, você vai parar por causa do medo? Você vai parar porque, né, o Evangelho vai parar por causa disso? Não, o Evangelho não para. O Evangelho sempre continua na vida daqueles que estão dispostos a colocar sua vida no altar do Senhor e para serem bênçãos constantemente, 24 horas por dia, para a glória de Deus. Lâmpadas precisam de combustível e a tua vida também precisa. E eu quero terminar falando para os irmãos, qual é o combustível da nossa vida? Já que precisamos de combustível, qual é o combustível? Bem, eu já falei, né? Eu já dei o spoiler aqui e eu já disse qual é o combustível. Mas vamos lá, qual é o nosso combustível? É o Espírito Santo. Quando Zacarias perguntou ao anjo, o que é isso? Sabe o que o anjo respondeu? Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. A pergunta era, o que mantém as lâmpadas acesas? E a resposta, o azeite. Aquilo não é por força, não é por violência, não é por poder humano, é natural. O azeite simplesmente entra no vaso e o vaso distribui o azeite para as lâmpadas e elas continuam permanentemente acesas. Esse é o papel do Espírito Santo na nossa vida. O que mantém a lâmpada acesa é a presença e o poder do Espírito Santo. Sabe o que mantém a tua vida acesa? É o Espírito Santo que habita em você. É por isso que tua vida não se apaga. É por isso que a tua vida continua firme. Você continua firme com o Senhor. É por isso que os propósitos de Deus na nossa vida ainda estão valendo. E nós ainda estamos dispostos a continuar com o Senhor. Nós precisamos continuar firmes com o Senhor. Essa apatia espiritual precisa acabar, precisa parar. Nós precisamos, irmãos, ser cheios do Espírito Santo. Jesus conta uma parábola de 10 virgens. E elas são 10 virgens, estão na rua, estão se casando. E elas estão esperando o noivo. É uma figura, certamente, né? Aonde Jesus fala que elas estão esperando o noivo, a voz do noivo. E o noivo vai chegar. E de acordo com a cerimônia, elas estão lá esperando. E aí cada uma delas tem uma lâmpada. São 10 lâmpadas ao todo. O texto fala que 5 delas eram sábias ou prudentes. Elas não sabem a hora que o noivo vai chamar. Então 5 delas pensaram, bom, como eu não sei a hora que o noivo vai chamar, eu vou levar uma provisão extra de azeite. Vai que o noivo demora, né? E aí quando acabar o azeite, nós vamos ter problema. E aí 5 delas tiveram essa ideia. As outras 5, elas preferiram contar com a sorte. Não, vamos esperar que o noivo vai chamar rapidinho e não vai precisar ter mais azeite. Não foi isso? Pois muito bem, foram para a rua e estão lá esperando o noivo chegar. As 5 que não levaram azeite extra, tiveram suas lâmpadas apagadas. O texto fala que elas pedem azeite para as outras 5. E as outras 5 dizem, mas como é que nós vamos dar azeite? Vai faltar azeite para a gente também. E aí, como fazer? O azeite se acabou e as lâmpadas se apagaram. Quando o noivo chegou, só haviam 5
com as lâmpadas acesas. Esse texto, ele mostra de uma forma ilustrativa aquilo que é a obra de Deus na vida da sua igreja. Os irmãos, membros da igreja, precisam manter suas vidas cheias do Espírito Santo, porque quando Jesus voltar, irmãos, é isso que vai manter a nossa lâmpada acesa. Pense comigo, quando Jesus voltar, Ele vai encontrar a tua lâmpada acesa? Nós já falamos que a lâmpada é a nossa disposição para o trabalho do Senhor, é estarmos despertos para a obra de Deus. Não é você simplesmente ter uma energia, no sentido secular da palavra, para ir trabalhar e fazer suas coisas. Não, energia espiritual para sermos bênçãos e produzir frutos neste mundo. Você continua produzindo frutos neste mundo? A tua lâmpada continua acesa? Eu acho que quando Jesus contou essa parábola das 10 virgens, Ele provavelmente estava pensando na visão de Zacarias, creio eu. Porque é exatamente a ideia, do azeite que enche uma botija e que mantém uma lâmpada acesa. Quando o noivo volta para chamar a noiva, a botija, ela está vazia do azeite. Muitos hoje são assim, eles estão vazios do Espírito Santo. Como há de ser quando Jesus voltar? Já pensou se Jesus voltasse hoje? Talvez Ele fosse encontrar a tua botija vazia do azeite, que é o Espírito Santo. Talvez as pessoas estivessem até cheias das fantasias deste mundo, como disse Paulo em Efésios: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. A pessoa está se enchendo de outras coisas. É engraçado que o vinho, ele é alcoólico, e por isso ele também tem uma certa função combustível, É quase irresistível pensar aqui na ideia da pinga, A pinga, eu nunca coloquei pinga em lamparina, eu não sei se a pinga mantém lamparina acesa, Eu acho que na teoria deve manter, porque é alcoólico, não é verdade? Não sei, mas a ideia é de que aquilo é meio combustível de fato, ou seja, as pessoas estão enchendo as suas vidas com outros combustíveis, com as fantasias deste mundo, com as coisas que o mundo coloca diante delas. Isso tem dado energia. Sabe o que muita gente vai buscar energia? É passear em shopping, eu estou desanimado, eu vou passear no shopping e fico animadinho. Vai comprar, não é assim que acontece? Vai na internet lá, olhar a loja, tal, vai, sei lá, As pessoas estão buscando energia, vai viajar, vai na praça, vão buscar energia em outras fontes, mas esquecem da sua verdadeira fonte de energia, que é o Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo é a fonte da nossa energia. Nossas famílias precisam disso também, porque muitas vezes está faltando energia na nossa vida para sermos bondosos com os nossos familiares. Sabe onde é que você vai achar energia para ser bom para o seu familiar, para sua esposa, seu marido, seu filho, o seu pai? Tem filho aí que o pai não pode falar nada, ele já perde a paciência. Sabe onde é que você vai achar energia para manter a sua paciência, manter o seu amor e poder tratar as pessoas bem, Ainda mais as pessoas que você ama. Você vai encontrar essa energia no Espírito Santo. O Espírito Santo na Bíblia também é chamado de energia. Aliás, a palavra energia é uma palavra grega, energeia, ou energia. A palavra energia, ela tem duas palavras, que formam a palavra energia. É a palavra en, que significa dentro de, e o verbo ergos, que significa trabalho. Energia é aquilo que trabalha dentro. O Espírito é energia porque ele trabalha dentro de nós. Ele é o combustível que faz movimentar o motor da nossa alma, que mantém a nossa vida frutífera, produtiva, mesmo nas piores e nas mais áridas condições. Esse é o Espírito Santo e a função dele nas nossas vidas e também nas nossas famílias. Você está desanimado? Você está desmotivado? Meu irmão, o que está faltando para você motivar não é que a situação mude, mas se parar esse vírus, eu vou motivar. Se voltar para a igreja, eu vou motivar. Não. Eu vou dizer uma coisa para você: quando Jesus estiver às portas e estiver voltando, vai acontecer exatamente o que está acontecendo aqui. Nós não vamos poder mais reunir, e nunca mais, inclusive, nunca mais vamos ter culto, porque nós sabemos que o anticristo não há de permitir que isso aconteça. E aí, você vai desistir por isso? O que mantém a energia do seu coração precisa ser o Espírito que habita em você. A igreja depende disso, de que você busque o Espírito Santo, e de que você fique forte com o Senhor, e com o Espírito Santo.
O enchimento do Espírito Santo em nossas vidas é a única forma de nos mantermos firmes, mesmo nas piores condições. E como é que a gente se enche do Espírito Santo? A Bíblia nos dá 2 dicas para fazermos isso. A primeira é através da palavra de Deus e a outra é através da oração. Você tem que buscar a Deus através da palavra e através da oração. Encha-se do Espírito Santo diariamente. Na visão de Zacarias, os ramos que ficam um à direita e o outro à esquerda, eles vertem azeite dourado constantemente. Irmãos, façam do Espírito Santo o fluxo constante de energia para a sua vida, e que a energia da sua vida seja o Espírito Santo. A tua família precisa disso, ela precisa disso, ela precisa que você fique firme e forte para enfrentar os desafios do nosso tempo. A igreja precisa disso, precisa que você seja firme e forte. Nós vamos ter muitos desafios pela frente. O nosso futuro imediato, ele vai exigir muito de nós, e precisamos de crentes cheios do Espírito Santo, cuja energia vem de Deus. Irmão, fique forte no Senhor, fortaleça-se no Senhor e no poder de Deus, que vem através do seu Espírito, e que isso encha o seu coração. Fique forte no Espírito Santo, pela palavra e pela oração, e seja bênção na igreja, e seja bênção na sua família, amém? Ora comigo. Senhor, eu entendo a palavra, Senhor, nós somos o castiçal, e temos uma lâmpada que deve continuar acesa. Ó Deus, às vezes essa lâmpada se apaga, Senhor, às vezes o brilho do nosso olhar se apaga, o brilho do Cristo que habita em nós se apaga, e como é triste quando isso acontece. Senhor, não permita. Será que dos irmãos que me ouviram hoje, tem alguém com a lâmpada apagada, Senhor? Será? Que o Senhor acenda novamente essa lâmpada, e que o fluxo constante do Espírito Santo na vida dessa pessoa seja restaurado, Senhor. Talvez o tubo, ó Pai, que liga, está interrompido, ó Pai. Talvez porque a pessoa esteja cega, surda para a Tua palavra. Talvez porque nem lê a palavra e não ora. É claro, nunca vai se encher do Espírito Santo, mas que haja busca no Teu povo, Senhor. Desperta-nos para Te buscar. Desperta-nos, ó Pai, para sermos cheios do Teu Espírito, e que isso nos dê energia, acordarmos dispostos para sermos bênçãos neste mundo e para fazer a Tua vontade neste mundo, Senhor. Ó Pai, dá-nos energia, Senhor. Dá-nos energia, que sejamos um povo cheio da Tua energia, para fazer a Tua vontade nesse mundo, para sermos bênçãos neste mundo, ó Pai. Encha-nos com este poder, Senhor. Que essa energia, esse poder do Espírito Santo seja pleno em nossas vidas, e que sejamos bênçãos neste mundo, bênçãos na nossa igreja e bênçãos em nossas famílias, para a glória do Senhor. É o que eu peço ao Senhor, ó Pai, no nome do nosso querido Senhor Jesus. Amém, Senhor, amém. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma semana muito abençoada, e guarde essa palavra, né? Como está o vaso do teu coração? Ele está cheio ou ele está vazio do azeite, que é o Espírito Santo? Se tiver vazio, encha-o. Que Deus abençoe, e que o Espírito Santo encha de poder e de energia o teu coração. Amém? Tua graça me alcançou, pra Ti quero viver, compartilhar do Teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará?
graça me alcançou. Pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo, a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo, a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Amém, glórias a Deus. Que bom poder a gente ter feito esse culto aí, você ter acompanhado aí da sua casa. Tenha uma boa semana, Deus abençoe. Qualquer coisa, liga para qualquer pessoa da igreja e vamos lá, tá bom? Deus abençoe.